Olá, nós estamos no estudo de número 5 da série Creio e Sou Ensinado, e hoje nós vamos tratar sobre a palavra de Jesus que está aqui em Mateus 5, 21 a 26. Nós vimos no estudo anterior como os escribas e fariseus interpretavam a lei e como Jesus interpretava. Vimos que há nesta sessão aqui do capítulo 5 até o final, as 6 antíteses, pois por 6 vezes, ao ponto dos religiosos, vocês ouviram o que foi dito aos antigos, como os antigos interpretavam a lei, e ao ponto que os religiosos do tempo de Jesus fazem. Mas também é o contraponto de Jesus. Jesus diz, eu, porém, lhes digo, um eu é enfático, né? Então hoje nós vamos estudar esse texto dos versos 21 a 26 de Mateus 5, que vai tratar das coisas do coração, como é que Jesus ensina a lidar com a ira que gera a morte. Antes de tudo, se você não é inscrito neste canal, faça sua inscrição e ative o sininho para ser avisado de futuras publicações. O J. Carson, no seu comentário, ele diz que o Sermão da Montanha não se situa num contexto de disputa acadêmica com os rabinos, mas em um contexto de um cumprimento messiânico escatológico. Ele tem muita razão. Jesus não está disputando com os rabinos aqui, fazendo uma discussão acadêmica, não é? Mas, na verdade, Jesus está mostrando a sua doutrina, a sua autoridade, e vai mostrar que essa doutrina e autoridade vão romper as fronteiras daquilo que o Banks chamou no seu livro Jesus, não é? Que a autoridade de Jesus rompe as barreiras do relativamente o contexto estreito de interpretação legal e inovação que os rabinos circunscreveram para si mesmos. Então, na verdade, era uma interpretação duvidosa dos rabinos à época de Jesus. É por isso que no final do Sermão do Monte, lá no capítulo 7, nos versos 28 e 29, Jesus então diz, as multidões, não é? Aliás, Mateus fala, não é? As multidões estavam maravilhadas com a sua doutrina, porque ele as ensinava como quem tem a autoridade e não como os escribas. Veja que os mestres judeus haviam somente ensinado que nada exceto o assassinato real era proibido pelo 6º mandamento, não matarás. Êxodo 20, verso 13 e Deuteronômio 5, 17, onde é repetido ali, é falado em Êxodo, Deus dá as tábuas da lei a Moisés, e depois isso é repetido ali em Deuteronômio 5, 17. Entretanto, os religiosos do tempo de Jesus não mostraram o significado completo desse mandamento com o qual devemos ser julgados pelo Senhor no futuro, Deus que é o justo e reto juiz, e sermos governados agora também no tempo presente. Quais são as lições que encerram nesse texto, capítulo 5, versos 21 a 26? Primeiro, para Jesus, toda raiva imprudente é assassinato. Talvez seja radical vocês pensarem dessa forma, mas olha o que ele diz aqui no verso 21 ao 22. Ele diz, vocês ouviram o que foi dito aos antigos, não mate, e ainda quem matar estará sujeito a julgamento. Eu, porém, lhes digo que todo aquele que se irar contra o seu irmão estará sujeito a julgamento, e quem insultar o seu irmão estará sujeito a julgamento do tribunal.
e quem o chamar de tolo estará sujeito ao inferno de fogo. Note que a expressão seu irmão aqui deve ser entendida como qualquer pessoa, não é? Aquele que é o próximo. Jesus está se referindo, sem dúvida, aqui, não é? A quem Jesus mandou amar o próximo como a nós mesmos, independentemente da pessoa, se ela é amiga, inimiga ou uma pessoa qualquer que nós não conhecemos. O texto vai mostrar que Jesus está citando duas palavras que eram usadas à época, a palavra raca, que quer dizer, ou racá, não é? Que é uma palavra desdenhosa e vem de uma jactância, de um orgulho do coração da pessoa, né? E a palavra tolo também, que é uma palavra rancorosa e que vem do ódio. E a gente vai olhar o ódio em torcidas de futebol, o ódio na política. O Brasil e o mundo estão muitas vezes polarizados, divididos, e a gente vai perceber que muitas vezes até dentro da igreja, até entre os crentes, há um ódio velado entre as pessoas e até um ódio revelado também muitas vezes, né? E veja que as calúnias, as censuras maliciosas são venenos que matam de forma secreta e lenta o nosso próximo, né? Veja como o apóstolo João, em 1 João 3,15, ele diz: todo aquele que odeia o seu irmão é assassino. E vocês sabem que todo assassino não tem a vida eterna permanente em si. É por isso, veja a palavra forte de João, não é? Quem odeia o seu irmão é assassino, não é? E Paulo fala em Efésios 4, 30, 31, que não haja no meio de vocês qualquer amargura, indignação, ira, gritaria e blasfêmia, bem como qualquer maldade. Veja que Cristo disse que se esses pecados não fossem ali confessados a Deus e perdoados por esse Deus, então haveria a dureza de um julgamento humano e também o destino, o fogo eterno, não é? E Jesus vai usar, existem algumas palavras usadas e traduzidas para inferno, e aqui ele usa a palavra Guiena, não é? Que se refere ao vale de Rinom, né? Uma ravina ao sul ali de Jerusalém, e outrora associada aos deuses do fogo, como eram chamados, principalmente o deus Moloque, onde ele ficava com as mãos assim e uma criança era colocada e o fogo ateado por baixo, né? A criança então chorava, rufavam tambores para que então não se ouvisse o choro da criança e então a criança oferecida para que houvesse prosperidade, né, fertilidade para a raça se propagar e também prosperidade material, né? E os judeus sempre fizeram isso. Foi no tempo de Acás que ele instituiu exatamente, propriamente isso. Mas foi no tempo de Josias que Josias mandou derribar todos esses altares aí aos deuses do fogo, né? Como assim eram chamados. E aquele lugar se tornou um grande lixão, né? Como nós conhecemos aqui no Brasil, né? E aquilo lá eram jogados corpos de animais mortos, de pessoas mortas também eram jogados ali e se tornou um local de descarte. E aquilo então pegava fogo, né? E é por isso que Jesus vai se referir ao Vale de Rinom como um lugar onde o verme sempre corrói e o fogo nunca acaba, né? Então é interessante esse local. Então Jesus está mostrando aquele que realmente tem raiva do seu próximo, é um assassino, é uma pessoa que está exatamente desejando mal a ela, a quem Deus deseja amar, não é? O contraponto. Então
nós precisamos trabalhar de uma forma diferente no nosso coração, não é? Retirar no nome de Jesus tudo aquilo que nos atrapalha e nos impede, fazer uma lista, quem sabe, de pessoas que nós temos alguma dificuldade e lidarmos com ela, não é? Sejam elas crentes, oficiais da igreja, a liderança da igreja, precisamos extirpar com essa raiva imprudente que Jesus vai dizer que estará matando, como diz João, o seu próximo, não é? Aquele que odeia o seu irmão é assassino, não é? É a mesma entonação de Jesus aqui. Segundo, não só trabalharmos com essa raiva, com essa ira que vai produzir o assassinato. Veja que o assassinato ele não acontece por acaso, mas ele começa com a ira, não é? A briga que vem, a discórdia, a dissensão, facção, as obras da carne, né? Divisão, né? O partidarismo, a vanglória, né? Então isso tudo é algo que vai trabalhar dividindo as pessoas e não unindo as pessoas, principalmente através de Cristo, né? E se não confessarmos os nossos pecados, fica difícil nós mudarmos ali o coração. Em segundo lugar, para Jesus se deve buscar então a reconciliação com as pessoas. Veja no verso 23 a 26, Jesus diz, portanto, ele vai fazer um fecho parcial aqui, e ele diz, portanto, se você estiver trazendo a sua oferta ao altar, não é? É uma oferta, certamente é um sacrifício que ele está se referindo do Velho Testamento. Ele diz, se você vier ao sacerdote trazer a sua oferta e lá se lembrar que o seu irmão tem alguma coisa contra você, não é? Deixe diante do altar a sua oferta e vai primeiro reconciliar-se com o seu irmão. Isso não nada tem a ver com aquilo que os pastores hoje em dia têm muitas vezes falado sobre ofertas, não é? Ali era uma oferta pelo pecado, não é? Era uma oferta expiatória. Então a gente tem que entender bem isso. E ele fala assim, olha, se você vai diante de Deus, vai a um culto diante de Deus, mas tem algo ainda a se reconciliar com alguém, então vai primeiro se reconciliar com essa pessoa antes de você ir na presença de Deus. Depois você vem na presença de Deus. É isso que ele está querendo dizer aqui. Então vá primeiro reconciliar-se com seu irmão e então volte e faça a sua oferta. E olha o que ele diz, entre em acordo. Por isso que eu falei de reconciliação aqui, entre em acordo sem demora com o seu adversário, enquanto você está com ele a caminho, porque para que o adversário não entregue você ao juiz, o juiz entregue você ao oficial de justiça e você seja jogado na prisão. E olha o que Jesus conclui no 26. Em verdade, lhe digo que você não sairá dali enquanto não pagar o último centavo. Veja que o cristão, ele vive existencialmente por princípios. Ele não vive pela emoção do momento. E a raiva é uma emoção do momento, né? Isso pode matar as pessoas. Uma palavra pode matar, né? Alguém irado pode ter uma briga de trânsito e jogar o carro contra pessoas, contra outro carro, pode atirar se ele estiver armado, né? No momento de ira. Então é interessante viver por princípios e não por sentimentos. Os sentimentos são enganosos porque o coração é pecador, o coração é enganoso, né? Então veja que se a qualquer momento houver ira, brigas e até gritarias para com o próximo, nós devemos confessar a Deus a nossa falta, nos humilhar e reparar o mal que foi feito também em palavras e em atitudes. Por isso é bom que façamos uma séria reflexão, um bom autoexame de nós mesmos, especialmente se há alguma falta na nossa relação com o próximo e também
a Deus, aproveitando, né? Em 1 João capítulo 1, versos 8 a 10, João, ele diz, se dissermos que não temos pecado nenhum, talvez você diga, mas eu sou uma pessoa justa e eu não tenho nenhum pecado. Olha o que João diz, se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos nos enganamos e não há verdade em nós. Né? Quer dizer, se você achar que você está totalmente certo, não há nada errado, então isso não é verdadeiro conforme Deus. Mas olha o que ele diz, se confessarmos os nossos pecados, ele, Jesus, é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Se dissermos que não cometemos pecado, fazemos dele um mentiroso e a sua palavra não está em nós. Por isso, vença a ira do seu coração, amando e orando por todas as pessoas, seja o amigo, seja o inimigo, seja uma pessoa que você não conhece, uma pessoa qualquer. Uma razão que Tiago dá é muito interessante, Tiago 1,20, ele diz, porque a ira humana não produz a justiça de Deus. Então o fato de você ficar bravo, irado, isso não vai produzir a justiça de Deus. O que Deus quer é o seu coração, a sua vida. Efésios 4:26 termina dizendo, fiquem irados e não pequem. Isso quer dizer que eu posso ficar bravo, porque eu sou pecador, mas eu não devo pecar, não devo transgredir, não ir além, não é? E é por isso que Paulo diz, não deixe que o sol se ponha sobre a ira de vocês, não deixe a ira esquentar, não é? Então, tira isso do coração, no nome de Jesus. Eu espero que você seja edificado e que a palavra de hoje venha trazer paz ao nosso coração, paz ao ambiente onde nós vivemos, ao país que vivemos e também ao nosso mundo. Que Deus abençoe você e a sua casa. Amém.